Continuando aqui em Efésios, o verso 4. Observe aqui. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santo, irrepreensível, perante ele em amor. Muito semelhante ao que o Salmo 91 diz. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Descansará, ou seja, você tem confiança. O céu trabalhando por alguém, e esse alguém não pode perecer, não pode perder. Toda a Bíblia mostra isso. Quem confia no Senhor são como os montes de Sião, não se abala, mas permanece para sempre. Os que confiam no Senhor triunfarão. Toda a palavra diz, vocês jamais serão envergonhados, toda arma preparada contra vós, em juízo vós as condenará. Não temam o pequeno rebanho, confundido, reduzido a nada serão todos que contenderam contra ti. Isaías 41 e o verso 10. Então, mas para que essas palavras venham a se cumprir na sua literalidade, você precisa, a tua natureza precisa estar iluminada, que é exatamente o que Paulo está falando. Continua assim. Como escolheram nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para ele para a adoção de filho por meio de Jesus Cristo, segundo a sua própria vontade. Por meio de Jesus Cristo. Não existe outra maneira de você chegar aqui. Você não chega nessa posição por obra. Você precisa cair na real. Você precisa se esforçar para entender isto. Creu Abraão, e o fato de Abraão crer foi colocado na conta de Abraão que Abraão era justo. Abraão falhou, Abraão errou. Mas não foi colocado. Por quê? Porque Abraão creu. A mesma coisa está a respeito de Davi. Por isso que o próprio Paulo fala em Romanos capítulo 4, a partir do verso 5, sobre esse assunto. Por isso que Davi diz, bem-aventurado o homem que Deus não imputa pecado. Se eu não tenho pecado, eu sou santo e irrepreensível. Se eu não tenho pecado, o diabo não tem direito legal ou direitos legais de me puni-lo. Porque o salário do pecado é a morte. Muito bem. Mas o Senhor Jesus já morreu a minha morte. Ele foi punido com a maldição que era minha. As coisas ou mal que deveria acontecer como consequência dos meus pecados, foi aquelas que já aconteceram em Jesus. Agora, se o diabo tentar me cobrar, e eu creio, é uma ilegalidade, o céu agirá a meu favor. Porque eu creio. Quem crê, como está lá escrito em Romanos, aquele que trabalhou e foi merecedor da posição foi Cristo. Mas aquele que não trabalhou, mas creu, confiou, tem fé, torna-se justo tê-la aquilo que acredita. Então, pela fé nós somos salvos, nós estamos na mesma posição de Cristo. E aqui a palavra está falando exatamente sobre isto, que nós somos eleitos nele, para louvor da sua glória. Essa posição é uma posição de governo, que Deus está apresentando o Senhor Jesus. O Senhor Jesus reina no mundo espiritual. E Ele espera que nós reinamos no mundo físico. Porque esta é a vontade dEle e é como se fosse, digamos assim, o produto final. Como se fosse o galho da árvore. Todo investimento do tronco vai ser compensado com o resultado final do fruto. Somos nós que estamos no mundo. João, capítulo 17, o verso 23, olha o que Jesus disse. Pai, assim como eu e tu somos um, que ele seja um em nós, para que o mundo veja. Pai, eu dei a glória que o Senhor me deste. O mesmo Jesus, aqui em Lucas, a partir do verso 22, o verso 29, você sabe o que Jesus está dizendo lá? O Pai me confiou o reino, e eu confio o reino a vós. Que reino? Esse mesmo que Jesus recebeu de Deus. Porque Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Ou seja, está falando que nós temos direitos legais de todas as coisas a respeito à vida e do poder. Muito bem. Aí lá no meio é que vai falar que o nome de Jesus estará acima
de todos os nomes que se nomeia, de todos os principados. Mas perceba que o assunto começou em nós. Seria como... O que de fato Paulo está procurando falar? Despertem, saiba que o nome de vocês foi colocado acima de todos os nomes que se nomeia, de todos os principados, de toda a potestade. Ou seja, nenhum poder é capaz ou tem autoridade ou autorização para lhe ferir, para lhe desacatar. Você é a maior autoridade. Exerce essa autoridade. Olha o próprio Jesus falando: eis aí vos dei poder e autoridade para pisar serpente, escorpião, cobra venenosa, toda a força do mal, e nada absolutamente fará dano algum. A partir do verso 2, do capítulo 2 de Efésios. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos, segundo a inclinação da nossa natureza, fazendo a vontade da carne, a vontade dos nossos pensamentos. Éramos, por natureza, filho da ira. Todos aqueles que não estão ainda em Cristo, a ira de Deus continua, esperando que você se arrependa para que a ira de Deus, para que você seja aceito como filho. Muito bem, continuando no verso 4. Mas Deus, sendo riquíssimo em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos pecados, nos deu vida, juntamente com ele, pela graça sois salvo. Juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez sentar, preste atenção, estando nós mortos em nossos pecados, Efésios 2, verso 5. Estando nós mortos em nossos pecados, nos deu vida juntamente com ele, pela graça sois salvo, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Paulo começou falando sobre nós, dizendo: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos, saúde, para o corpo, para a alma, para o espírito, prosperidade, vida eterna, salvação, honra. Você entender isso, você vai entender. As enfermidades não têm autoridade, não têm permissão de tocar em você. A escassez não tem permissão de te envergonhar, de te deixar faltar. Os homens são teimosos? Bom, você já viu o que acontece com todos que se levantam contra aqueles que são de Deus. É a promessa dirigida a Abraão: amaldiçoarei quem te amaldiçoar, abençoarei quem te abençoar. Então esses males não têm autorização legal. Muito bem, eles invadem uma pessoa que não sabe quem ele é, aceita como normal. É café pequeno para o diabo. Agora, eu sei que eu estou em Cristo. Os que estão já foram abençoados com toda a sorte de bênçãos, porque a condição é: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as sortes de bênção. E as bênçãos estão aonde? Em Cristo Jesus. Efésios 2, e aqui o verso 6, juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Onde é que eu estou? Eu estou em Cristo Jesus. Como assim? O meu interior, todo o meu espírito entende isto. Eu estou com a honra que Jesus tem. Por isso, o mal não pode me desacatar. Eu tenho a herança que o Senhor Jesus herdou. O Pai me confiou o reino, eu confio o reino a vós. Essa certeza está todo no meu ser. Eu não sou um qualquer. Eu carrego sobre mim o nome de Cristo, a honra de Cristo. Em mim é para acontecer a bondade de Cristo. Todos verão meu corpo saudável, e eu vou ter a humildade de dizer, a propósito, já aconteceu muitas e muitas vezes, através do meu ministério, quantos milagres já aconteceu. Canceroso já foi curado, aidético já foi curado. Já aconteceu o acidente de eu colocar as mãos sobre e determinar que a carne se feche e a carne se fechar. O que mais aconteceu? Surdo que ouve, cego que vê.
Eu tenho 20 anos que triunfo sobre as enfermidades. E algumas pessoas, já aconteceu, de estar conversando comigo, pastores, e assim, pastor Charles, quem vê o senhor assim, exercendo autoridade, nem imagina que o senhor paga um preço. Honestamente, eu não pago preço nenhum. Claro, eu me esforço para fazer a coisa certa, eu me esforço para agradar a Deus, eu me esforço para ser verdadeiro, eu luto contra o pecado, eu luto contra a carne todos os dias, mas eu tenho autoridade por causa da minha fé nele. Eu não vou roubar a glória dele. Foi ele que conquistou. Ele conquistou. É o que Paulo está falando em Romanos 4, verso 5. Aquele que trabalhou e conquistou por mérito, Jesus. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Agora, olha Romanos falando lá no capítulo 4, verso 5. Ele conquistou porque ele trabalhou. Porém, aqueles que confiam, que têm fé nele, é digno da mesma bênção. Romanos 8, verso 17, diz que nós somos co-herdeiros da mesma promessa. Efésios 2 e o verso 11, quem santificou? Jesus. Quem foi santificado? Estão no mesmo nível. Então, as pessoas querem conquistar por obra. Eles não separaram os seus sentimentos. O sentimento nos acusa. Os sentimentos, eles são oscilantes, ele é produto do meio. Eu estou agora achando que eu estou arrebentando, daqui a pouco acontece uma coisa ruim, ou pelo menos que eu acho que é ruim, todo o meu sistema vai me acusar. Eu tenho que me libertar dessa minha natureza humana. Porque a minha natureza humana já foi morta, já morreu. Eu não ouço ela. A propósito, veja que tamanha despreza a obra da cruz, eu deixar de crer no que está escrito para crer no que eu sinto, para crer no que me dizem. Se a minha natureza, a minha mente, o diabo, o inferno, o homem, quem quer que seja, se é o contrário, eu faço um imbróglio naquilo tudo e jogo fora. Importa crer na palavra dele que não volta vazia. Eu sou quem ele diz que eu sou. A palavra de Deus, como ele é lá, nós seremos aqui neste mundo. Primeira carta de João, capítulo 4, 17, parte B. Eu escrevi aqui em algum lugar. Como ele é, seremos aqui neste mundo. O mesmo que Jesus disse em João capítulo 10, verso 33. Eu e o Pai somos um. Aí questionaram, como é que pode ser, tu sendo um homem, tu se julga igual a Deus? Jesus disse, mas não está escrito na lei de vocês que o próprio Deus disse, vós sois deuses? Salmo 82, verso 6, está escrito literalmente, vós sois deuses. E aí? Questionado sobre esse assunto, um certo pastor disse, alguém questionou ele, disse, você não acha que é muita arrogância você querer se passar por Deus, achando que é igual a Deus? Ele disse não, porque não sou eu que quero ser igual a Deus. Foi Deus que me fez igual a ele. E se nós somos crentes é para obedecer, é bom que nós obedeçamos e creiamos. Porque você tem que entender essa posição. Vamos lá. Eu estou aonde? À direita do Pai. Eu não posso ser desonrado pelas enfermidades, não porque eu mereci, não porque eu sou mais bonito, não porque eu orei muito, não porque eu jejuei muito, não porque eu sou um homem bom. Não, eu não posso ser desonrado pelas enfermidades por causa da autoridade que eu estou vestida nela e por ela. Eu sendo tomado ou vencido, eu estou desonrando aquele que me confiou. Por isso, eu me escondo lá, meu esconderijo do Altíssimo. Eu estou no lugar da bênção. Eu não posso ser desonrado pela escassez, não ter nem o suficiente para ter uma vida digna, ou dever, não é porque eu fiz algo para merecer, é porque eu entendo que eu estou em Cristo. A minha vida é para honrar a Ele, para mostrar que o que Ele fez é grandioso. Pega um fraco como eu, pega um Zé Ninguém como eu, pega uma pessoa que jamais poderia ter e faz ter. O que acontece? Eu vou dar glória para Ele. Não é porque eu mereci, não é porque eu sou o tal, não é porque Ele é o tal e eu creio nele, eu estou nele. Entendeu? Cristo está sentado à direita de Deus e você está em Cristo também à direita de Deus. Mais uma vez quero convidar você, se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, compartilhe nossos vídeos com seus amigos e vamos crescer na fé. Que Deus em Cristo lhe ilumine.